Meus irmãos, abra comigo em 1 Samuel capítulo 17, versículo 58. Enquanto você acha o 1 Samuel capítulo 17, versículo 58, quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder conhecer mais uma parte da Igreja de Cristo Jesus, espalhada pela face da terra, e também uma parte da nossa igreja, né? Se emociona muita alegria na Assembleia de Deus Coqueiros, já fazem 14 anos. Eu pastor presidente dessa obra, os irmãos já conhecem. Não pude estar no último culto, mas eu tenho certeza que Deus se manifestou e Ele vai continuar se manifestando neste lugar. Agora eu sou o pastor Lucas, foi o canal que nós estamos aqui, pastor Lúcio, né? É um prazer conhecê-lo, Deus. Seu nome é muito falado lá no Rio de Janeiro. Deus continue abençoando cada um dos irmãos. 1 Samuel, capítulo 17. Eu gostei da comida, do frio não. A culinária aqui é maravilhosa. Eles fazem um risoto muito bom, viu? Deus continue abençoando o irmão José, esqueci o irmão José, a esposa dele faz um risoto maravilhoso. Não fazendo jabá não, mas quando forem lá, né? E o Brunópolis fica de frente para a igreja. Agora eles vão. Oi? Conheceu o macarrão caseiro, a esposa passou. Vamos falar da palavra aqui, só, né? Uma festa falando de comida a noite inteira. E eu pastor só não está aqui porque, infelizmente, eu intoxiquei exagerei no sal lá e tem problema. Então, eu vou falar que vocês são muito chiques, né? Porque eu vou pregar fora, falo. Traga um abraço no meu pastor. Nesse caso, eu ia trazer o meu pastor para dar um abraço a vocês. E eu mesmo atrapalhei esse encontro. Então vamos para a palavra de Deus. Quem achou 1 Samuel capítulo 17, versículo número 58, diga amém. Amém. Está escrito assim: E disse-lhe Saul: De quem és filho, jovem? E disse Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. Os irmãos podem sentar, mantendo a Bíblia aberta. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Você sabe que tudo que aconteceu. Você sabe de um gigante por nome de Golias. Você sabe que ele tomou uma pedrada, que ele caiu, Davi foi lá, cortou a cabeça, enfim. Essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Somente nesse Facebook, onde os irmãos pediram para eu fazer uma live, tem 3 mensagens que eu ministrei, essa é a terceira agora, falando acerca desse episódio. Deus sempre dá uma palavra diferente. E hoje é um culto de jovens. E eu pedi a Deus uma palavra, estava com uma palavra no coração, de repente me veio esse texto na cabeça. Eu pensei, mas se eu vou falar sobre Davi, Golias de novo, ou já não aguenta mais de toda a campanha derrubando o gigante já caiu, não quer nem mais levantar. Não tem nem mais cabeça para acertar a pedra, nem tem pedra mais para acertar os gigantes, né? Tanto que Davi já matou Golias. Mas o Espírito Santo fala sobre o jovem Davi. Fala sobre Davi no seu auge, nos seus de 15 a 17 anos. Glória a Deus. E você vai entender uma coisa baseada no exemplo de Davi. Você não precisa de ninguém para servir a Deus. Você vai dar muito glória ainda hoje. Vai morrer. Você não precisa de ninguém, irmão. Você não precisa de teu pai, você não precisa de tua mãe, você não precisa de teu esposo, você não precisa de tua esposa. Você não precisa da opinião de ninguém. A mensagem que Deus colocou em meu coração trata acerca de um assunto que é muito comum na nossa época. A humanidade, desde que a humanidade sempre se importou com esse assunto, mas de décadas para cá nós temos visto uma crescente neste tema, que é a importância da opinião dos outros. Tem gente que fica doente se alguém fala mal dessa pessoa, se alguém se levanta, se alguém persegue, se alguém calunia. Mas hoje o Espírito Santo colocou uma mensagem no meu coração para te provar que você depende de Deus e de mais ninguém. O que importa é a palavra de Deus. Não cantou naquele dia que estava lá? O que importa é isso. É a palavra de Deus acerca de você. O que importa é o que Deus traçou para você antes da fundação do mundo. É isso que importa e nada mais. Eu vou te provar, à luz da Bíblia, que é o que importa. Como eu pedi para você manter a Bíblia aberta, vamos para a primeira opinião acerca de Davi. A primeira opinião acerca de Davi.
então, no capítulo de número 17, versículo número 33, é a opinião de Saul. Coisa assim: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Aqui é a opinião de Saul. Olha a opinião de Saul acerca de Davi. Davi ainda mais de matar os gigantes. A opinião de Saul nós costumamos ver no dia a dia. E quando alguém se prontifica a fazer alguma coisa, sempre aparece e vai falar assim: você não tem como fazer isso. Você não tem capacidade para isso. O desafio é muito grande. Saul estava dizendo a Davi: contra este filisteu não poderás pelejar. Ou seja, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Agora, quem é Saul? Saul, nesse momento, não é o perseguidor de Davi, não. Ele vai se tornar isso lá na frente. Ele até gostava de Davi. Lá no capítulo de número 16, vai dizer que ele amou. Quando um espírito maligno se aproximava de Saul, era Davi quem estava lá com uma arma para que ele se sentisse aliviado. Versículo 23, e sucedia no capítulo 16, e sucedia que quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mal se retirava dele. Aleluia! Nesse momento aqui, eles ainda eram amigos. E Davi era canal de bênção na vida de Saul. Glória a Deus. Aleluia! Davi era instrumento de Deus na vida de Saul. Por quê? Porque Saul agora era um endemoniado. E somente Davi ele poderia fazer alguma coisa com Saul. Porque no versículo 14, no capítulo 16, assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Olha quem é Saul. Saul é endemoniado. Saul é alguém atribulado. Saul é alguém que depende dos outros para ter paz. Saul é aquele tipo de pessoa que depende da oração dos outros, depende da comunhão dos outros com Deus para que ele tenha paz. Se não tivesse Davi tocando harpa, o espírito imundo ia fazer com que ele sofresse. Então ele dependia de Davi. Aleluia. Irmão, quando você é escolhido por Deus, guarde bem isso. Você vai lidar com muito Saul. Não tem mais comunhão com Deus. O versículo 14 é claro: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Saul, durante 25 anos, teve o Espírito do Senhor com ele. Mas aqui, ele já não tinha mais o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor já havia se retirado. E ele era atormentado por um espírito maligno. Porque não se engane, não. Em um dia foi cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo sai, quem entra é um demônio. Não tem meio termo, meu irmão. O Deus é claro. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Glória a Deus. Ou seja, se você não estiver cheio do Espírito Santo, o diabo entra na tua vida. Aleluia. Esse é Saul. Alguém que um dia foi cheio do Espírito Santo, agora estava endemoniado. Alguém que um dia teve intimidade com Deus, e agora dependia de outra pessoa que tinha intimidade com Deus para que ele pudesse ter paz. Esse era Saul. E qual é a opinião de Saul acerca de Davi? Davi, você não vai vencer.
Davi, não adianta você ir para a guerra. Contra esse filisteu, não poderás pelejar. Meu Deus. Não, manda Saul calar a boca hoje. Aleluia. Você não entendeu? Eu quero crer que você é Davi, não Saul. Eu quero crer que Saul não veio no culto. Quem veio foi Davi. Eu não vim de volta. Mas Saul. Não está ouvindo já Saul. Saul já não tem mais a presença de Deus. Saul tinha perdido a presença de Deus e ainda ia continuar no trono. Pastor. Ele ainda ia continuar governando por 15 anos. Ele era rei em Israel. Porém, ele tinha trono, ele tinha palácio, ele tinha uma nação para governar, ele tinha súditos, mas ele não tinha a presença de Deus. Ele era um endemoniado. Tem muita gente subindo em altar e não tem mais a presença do Espírito Santo. É um demônio nele. Louva a Deus pela vida do anjo nessa igreja, pastor Zé Luiz. Mas existem muitos altares por aí, tem pastores que estão enganando. São verdadeiros Saul. Saul tem tudo que aparenta, que faz dele alguém, um homem de Deus. Só paga Deus na vida dele. Aleluia. O Saul foi um homem para Davi dar palavra de derrota. Porque é assim que faz. É assim que faz. Quem não tem mais intimidade com Deus. Aleluia. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? É muita gente que está cheio de título, de postura, de etiqueta, de não sei mais o que, mas vazio da presença de Deus. Esse tipo de pessoa não tem conselho para te dar. Esse tipo de pessoa nunca vai te ajudar. Esse tipo de pessoa vai estar sempre te sugando. Então, se essa pessoa sair da tua vida, graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Saul, além de ser alguém que agora vive de aparência, aparentava ser homem de Deus, mas não tinha mais Deus na vida dele. Tinha um trono, mas agora era um endemoniado. Só conseguia ter alívio quando Davi estava por perto, porque Davi sentia intimidade com Deus. Aleluia. Ele se tornou covarde, irmão. Capítulo 17, versículo 11 diz o seguinte: ouvindo então Saul, todo Israel, essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Preste atenção. Glória a Deus. Houve primeiro Saul e depois todo Israel. Essas palavras do filisteu. Que palavras eram essas? As palavras que estão registradas no versículo de número 8 e 9. Quando Urias chegou e falou assim: e parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhe: para que saíres a ordenar a batalha, não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Olha só. Olha o que é um homem vazio de Deus e cheio de demônio. Olha o que acontece com ele. Ele tem o quê? Palavras. Irmão, só tem medo de palavra quem está vazio de Deus. O cristão não tinha feito nada. Versículo 11. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu. Ouvindo então, só ouviram palavras e temeram e fugiram.
Tem muita gente se acovardando por causa de palavras. Aleluia. Palavra não vai parar, não, irmão. Glória a Deus. A diferença entre Saul e Davi é clara. Eu ia deixar isso no final, mas tá dentro da mensagem, eu tenho que correr também por causa do tempo. Aleluia. Versículo 13 do capítulo 16 está dizendo assim: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Deixa eu te falar uma coisa: ninguém é cheio do Espírito Santo, não fica com o mundo de alma vai de felicidade. É por isso que ele não fez a ouvir a palavra de Saul. Saúl representa aquele crente covarde que um dia foi cheio do Espírito Santo, mas agora é endemoniado. Um dia teve intimidade com Deus, mas agora depende da intimidade de Davi. De um dia foi um homem de guerra, gente subiu com a meia de Filisteu. Deus não nos chamou para ser como um Saúl, ele nos chamou para ser como Davi. Davi não se covarda, Davi não teme, Davi não para. Pausa de palavra. Levanta a mão para adorar. Só quem quer ser que não dá benção. Essa é a opinião. A opinião de Saul sobre Davi. Não vai conseguir vencer Golias. Você não é capaz. Esqueceu que Davi era capaz, né? Isso aqui é um detalhe que eu esqueci de mencionar. Era capaz de tirar o espírito maligno que estava ali, mas não era capaz de vencer os gigantes. Ou seja, Saul era aquela pessoa que dependia de Davi, mas ainda menosprezava Davi. Vai vendo como é que é. Mas vai piorar. Vai piorar. Tem ainda Eliabe pela frente. Olha a opinião de Eliabe. Versículo 28 do capítulo 17. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que desceste aí? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a planície. Aleluia. Os irmãos estão com a Bíblia aberta? Glória a Deus. Amém? Amém. Olha só, ouvindo Eliabe, vírgula, seu irmão. Vamos deixar no vácuo? Ouvindo tão longe, mas vamos deixar no vácuo? Não. Aleluia. E ouvindo Eliabe, seu irmão. Mais velho. Seu irmão. Mais velho. Seu irmão. Mais velho. Mais velho. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Irmão, de vez em quando você tem que enfrentar o erro também. Aleluia. Quando Deus te chamou, não se engane não. Não existia Eliabe dentro da casa. Infelizmente tem muito Eliabe no nosso meio. Quem é Eliabe? Eliabe é irmão de Davi. De vez em quando você vai encontrar na sua caminhada um Eliabe também. Não é só Saul, não. Saul vai dizer que você não é capaz de descer essa luta. Você vai desistir no meio dela. Aleluia. Você não deve nem enfrentar o gigante. Mas Eliabe é teu irmão. É mais velho que você, tem tempo mais tempo de casa. E vai dizer coisas sobre você que não é verdade. Pastor Lucas, não era verdade, Pastor Lúcio. Por quê? Porque o versículo número 20 diz o seguinte: Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Ele partiu como Jessé lhe ordenara. Mas Eliabe disse: por que desceste ali? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Não tinha nada disso.
ele só tinha ido lá porque Jessé tinha ordenado. Deus, aleluia. Ele estava sendo fiel à ordem do pai. Glória a Deus. E Eliabe está dizendo que ele era maldoso, presunçoso. Ele estava lá para ver a peleja. Ou seja, Eliabe estava caluniando Davi. Glória, aleluia. Tá vendo como a gente não pode se importar com a opinião dos outros? Meu Deus. Porque de vez em quando vai aparecer o Saul, mas vira e mexe vai aparecer o Eliabe. Porém, você não tem que lutar contra Eliabe. Tua luta não é contra a carne, nem é contra a sangue. Tua luta é contra Golias. Glória, aleluia. Olha o versículo número 30 do capítulo 17 de Samuel. E desviou-se dele para outro. Quem que se desviou? Davi. Desviou de quem? De Eliabe. Ou seja, ignorou Eliabe. Você não entendeu? Eu vou explicar melhor para você. Você dá uma glória bem forte. Quando se levantarem contra a tua vida, surgia um Eliabe, que às vezes é irmão em Cristo, da tua casa, da tua família, se levantando contra você, falando coisa que você não fez, se caluniando. Não dê ideia, só desvia dele. Porque você não foi chamado para lutar contra teu irmão, você foi chamado para derrubar Golias. Não é contra Eliabe que você vai lutar. Olha, mas Eliabe está se levantando contra mim. Eliabe não vai te parar. Eliabe não vai te vencer. Aleluia. Você é Davi. É contra Golias que você vai lutar. Aleluia. Deus de glória. Aleluia. Olha para cá. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um detalhe sobre Eliabe. Um detalhe muito importante. Capítulo 16. Quando Davi foi ungido rei. Você conhece a história? Vou correr aqui. No capítulo 16, versículo número 6, diz assim: e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quem estava dizendo isso? Samuel. Aleluia. E olhou para Eliabe e falou: esse aí é o rei. Porque no versículo primeiro, Deus pediu para ele: enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o Belita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Jessé tinha 8 filhos homens. Deus não falou qual seria. Deus, aleluia. Mas assim o profeta deu uma olhada e Eliabe falou: não, esse aí certamente está perante o Senhor seu ungido. Aí o versículo 7 famoso, que é aquela cajadada de Jeová gostosa, bem na muleira. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Aleluia. Glória a Deus. Eu já falei de Saul e já falei de Eliabe. Sabe o que eles têm em comum, maior? Duas coisas. Os dois viviam de aparência. Eu não tenho tempo aqui, mas no capítulo 10, quando Saul foi escolhido, o povo olhou e falou: mas esse aí é bonito, hein? Deus falou: eu vou levantar ele por capitão. 1 Samuel capítulo 9, versículo número 16. A palavra capitão hebraica é Nagir, é o comandante. Não se refere ao rei imediatamente. Não. Se refere ao comandante. Samuel chegou e falou para o povo no versículo 1 do capítulo 10: eis aí o capitão, o Nagir, comandante do exército. Aleluia. O povo estava olhando assim: cadê o comandante? Cadê o comandante? De repente apareceu lá o bonitão, Saul. Quando o povo olhou, versículo 22 do capítulo 10,
Isso aí é o comandante? É o Nagi? Não. Tem outra palavra para rei no hebraico. Meleque. Falando assim, não. Que Nagi? Isso aí é Meleque. Isso aí é rei. Viva o rei. Meu Deus. Deus falou. Capítulo 9, versículo 16. Vou levantar ele como Nagi, comandante. O profeta foi lá e disse, capítulo 10, versículo 1. Eis aí o comandante, o Nagi. O povo chegou e falou assim, não, o Nagi é muito pouco, vai ser Meleque, vai ser rei. Tem muita gente aí que é o povo que está consagrando, não Deus. Meu Deus. A aparência dele elevou ele a rei. Então percebam bem os dois personagens que eu mencionei até agora. Vou estar mencionando mais um por causa do tempo. Os dois viviam de aparência. E os dois tinham outra característica em comum. Sabe qual é? Os dois eram rejeitados por Deus. Versículo 1, capítulo 16, 1 Samuel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Glória a Deus. Capítulo de número 16, versículo 17, versículo 7. Falando acerca de Eliabe, não atendes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Dois rejeitados por Deus, porque viviam de aparência. Aleluia. Sabe quem era Eliabe e Saul? Gente fingia ser guerreiro, mas quando viu o filisteu, tá no versículo 11 do capítulo 17, ouvindo então Saul e todo Israel, pode colocar Eliabe nessa conta, essas palavras do filisteu, eles soldaram-se e entenderam muito. Pareciam guerreiros, mas não eram guerreiros. Meu Deus. Sabe quem é Saul e Eliabe no meio da igreja? É gente que finge de ora, mas na verdade não ora nada. Fala de oração, mas se você chamar mais da brasileira, você para meia hora de normal. Fala de jejum, mas se ficar até meio-dia, fechando a pés e vaiar de tanta fraqueza que sente porque nunca jejum na vida. Fala de evangelismo, mas nunca entregou o folheto, nunca pegou um culto livro. Nem fala de Jesus para ninguém. É crente vive de aparência. Se você foi chamado para ser Davi, não liga para quem vive de aparência, porque quem vive de aparência já foi rejeitado por Deus. Deus não quer ninguém que apareça. Deus quer gente que Aleluia. Glória. Aleluia. Mas vamos para uma terceira pessoa. Eu falei sobre dois personagens. Os dois viviam de aparência e rejeitados por Deus. Saul, pior ainda. Meu Deus. Um dia foi cheio de Espírito Santo, 25 anos cheio de Espírito Santo. Chegava até a profetizar, capítulo 10 de 1 Samuel. Mas agora era um endemoniado. Vestia o terninho, vestia a gravatinha dele, mas era endemoniado. Não tinha mais comunhão com Deus, dependia da comunhão do outro. E Eliabe, irmão mais velho, mas cheio de inveja, caluniador. Davi não deu ideia para nenhum deles. Aí Davi foi enfrentar Golias. Aleluia. Quando Golias viu Davi, diz o capítulo 17, 1 Samuel, o versículo de número 42, vai dizer qual foi a reação de Golias. Olha só, versículo 42 e 43. E olhando o filisteu e vendo Davi, obedeceu, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Grande Deus, aleluia. Aqui é a opinião de Golias. É a opinião de Golias. E o que Golias tem de opinião acerca de Davi
E Davi não é ninguém. Ele olhou para Davi, a primeira coisa que ele sentiu foi desprezo. Na cabeça do inimigo ia ser fácil derrotar Davi. Ele desprezou o que estava na mão de Davi. Por quê? Porque ele vai dizer no versículo 43: sou eu um cão para tu vires a mim com paus? Sabe quem tinha na mão de Davi? Não era a funda, como muita gente está pensando. Não. A funda estava no alforje. Versículo 40. E tomou o seu cajado na mão. Cajado é feito de madeira. Aleluia! O Filisteu olhou e falou assim: tu vai matar esse pedaço de pau? Só que tem um detalhe. Eu sei que você conhece essa história. E eu não estou aqui para pregar sobre ela, porque ia demorar e também você já conhece. Davi não usou cajado para matar Golias, certo? Ele usou a pedra que ele colocou na funda, girou, acertou a cabeça, depois foi lá, a própria espada do Filisteu cortou a cabeça dele. Então o cajado não foi utilizado. Porém, se a gente voltar uns versículos antes, capítulo 17, versículo 34, quando Saul deu aquela opinião: olha, você não vai conseguir enfrentar esse cristão não. Versículo 34 foi a resposta de Davi para ele. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Se ele estava apacentando as ovelhas, ele estava carregando na mão o quê? Não, de novo. Assim eu vou. Ele estava carregando na mão o quê? Cajado. Ele não tinha espada. Ele não tinha espada. Ele não tinha espada. Mas ele tinha cajado. Ele tinha cajado. Deus céu para acertar os ovelhas de seu pai. Ele vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Com quem você acha que ele matou? Com quem você acha que ele matou? Urso e leão. Cajado. Cajado é um arco, né? E no final dele tem o chucho, pontiagudo, para matar o quê? Predador. Golias estava menosprezando o cajado. Mas vamos ser realistas, irmão. Qual que é mais difícil? Matar um urso, matar um leão, ou girar uma funda, acertar uma pedra numa peça e de repente catar uma espada e ir lá e cortar? E qual que você acha que foi mais difícil? Baseado no que Davi disse. Porque para matar o gigante ele só girou, jogou. Quando o gigante caiu, catou a espada, cortou a cabeça, acabou a luta. Mas olha o que ele diz acerca do urso, do leão. Foi bem mais difícil. Olha lá. E vinha um leão, um urso, e eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca e arrancava a ovelha da boca. Levantando-se contra mim, lançava-lhe mão na barba e o feria o matava. As vitórias, as maiores vitórias de Davi, ninguém viu ele passar. Você está entendendo o que eu estou falando? As maiores vitórias de Davi, ninguém viu, não foi o gigante. Nenhum leão, ninguém estava vendo, mas ele não bateu. Qualquer foi cajado, aleluia. O Filisteu estava desprezando o cajado. O cajado representa a palavra de Deus. O crente tem cajado na mão, a palavra de Deus na mão. Ô meu irmão, pode se levantar uns. Pode se levantar esse Deus. Pode se levantar o Filisteu. Mas ele derruba. Ele derruba tudo. Agora, para finalizar, Glória a Deus. para finalizar, Aleluia, Jesus. eu falei sobre a opinião de Saul. Eu ia falar sobre a opinião de Jessé, mas não vai dar tempo. A opinião de Eliabe
e a opinião de Golias. Mas sabe qual palavra que importa? É de Deus. Aleluia. Vamos ver o que Deus pensa sobre Davi. Glória a Deus. Você não pode se mover Glória a pelo que Deus. Saul pensa, nem por Eliabe, muito menos por Golias. Fica com o que Deus pensa. Capítulo 16, versículo 1. Enche o teu vaso, parte B, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Benita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Deus. Aleluia. Lembra que eu disse? Saul foi chamado por Deus para ser capitão. A palavra é diferente. Nagi não tem nada a ver com rei. Não. Nagi é comandante de exército. É a palavra do original hebraico. Mas quando se trata de Davi, Davi foi, em primeiro lugar, comandante. Só depois de 15 anos que ele foi reinar, mas ele comandou o exército até chegar ao trono. Mas Deus não falou assim, ele vai ser comandante e depois vai ser rei. Deus falou, ele é rei. E tenho provido de um rei. Quem olhasse para Davi, olha o tanto de opinião que eu mostrei que aceitar. Em momento algum você vai ver Davi reclamando da opinião dos outros, porque ele sabia qual era a opinião de Deus. Olha, e Deus tinha tanta confiança, e aqui eu encerro, que olha só, no capítulo 16, assim Davi entra na sala, Samuel está sentado, e aí chega Davi, versículo 12 do capítulo 16. Então, mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo. Glória a Deus. Você lembra que eu disse? Saul e Eliabe eram dois que viviam de... vocês se lembravam? Viviam de... Aí Deus fala para Samuel: pega o azeite, levanta, vai até ele, porque ele não vive de aparência, não, ele é. Você não entendeu, não? Você não entendeu, não? Eu já vou finalizar, mas vou dar que você guarde isso. E se essa opinião dos outros, Deus sabe quem você é. Então se levantaram contra mim, estão levantando Eliabe, estão levantando Saul, Golias, eu falei que vai me matar, Xabri amaldiçoou, mas se Deus te chamou para reinar, ninguém se levanta, ninguém solta a ânsia, você ajeita, mas você que está lá esquecido, você está lá atrás das ovelhas, você está lá e desprezou, até que eu não vai deixar de falar bem. Você, meu irmão, é você que não escuta, porque Deus é quem parece ser, Deus é quem é. Eu vim pegar pra quem não aparenta, mas pra quem é. Pra quem é homem de oração, mulher de oração, pra quem santifica, pra quem vive uma vida de renúncia. É pra você, Deus tem ausência pra você. Então recebe essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.